Olá, meus queridos. Hoje queremos refletir sobre o Evangelho do 22º domingo do Tempo Comum, no ano A. Esse ano está dedicado ao Evangelho de São Mateus. E nós encontramos esse texto da liturgia no capítulo 16, dos versículos 21 a 27 de São Mateus. Se vocês se dão conta, é a continuação exata do texto da semana passada, da liturgia da semana passada, no qual Deus, Jesus, tinha ido com seus discípulos a Cesareia de Filipe, e lá ele perguntou aos discípulos quem eles achavam, quem diziam as pessoas que era ele. Depois perguntou diretamente aos seus discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse que ele era o Messias, o Filho de Deus. Então, Jesus revelou para eles que, primeiro, Pedro ia ser uma pessoa muito especial, o escolheu para ser a pedra sobre a qual ia edificar a sua igreja, e depois Pedro também recebeu as chaves do reino dos céus, com a promessa de que tudo que ele ligasse na terra seria ligado nos céus, e tudo que ele desligasse na terra seria desligado nos céus. Isso se deu no norte de Israel, quase que no limite do território de Israel, porque Jesus queria ter muita liberdade de poder conversar com os seus discípulos. Estão ainda nessa conversa, quando nós entramos no texto de hoje, que começa a continuação. O versículo 21 é continuação do texto que acabamos de escutar. Então, como nós percebemos, é um momento de intimidade de Jesus com os seus discípulos. Ele quer estar só com os 12 discípulos, e um momento de grande triunfo de Pedro. Pedro, que foi escolhido por Jesus para ser o chefe dos apóstolos e a cabeça da igreja que Jesus mesmo está fundando. Então, Pedro está exultante por ter sido escolhido e por causa do Espírito Santo que está atuando nele. Mas será que isso vai continuar dessa maneira? É o que nós vamos ver agora na leitura do texto. Então, por favor, leiam o texto do Evangelho e depois, como sempre, vamos propor umas perguntas para que nós possamos refletir melhor sobre o texto. Boa leitura. O evangelho que acabamos de ler começa dizendo o seguinte: a partir dessa época, Jesus começou a mostrar a seus discípulos. Então, quer dizer, este texto marca um parte-águas na vida de Jesus. No início do seu ministério, ele estava tratando de mostrar para os seus discípulos, através dos seus milagres e das suas palavras, que ele é o Cristo. Ele, Jesus, é o Filho de Deus, aquele enviado para realizar uma missão jamais realizada: salvar a humanidade dos seus pecados, redimir a humanidade dos seus pecados. Só que os discípulos ainda não conheciam essa parte da mensagem. Eles conheciam que Jesus era o Messias, o libertador, não sabiam exatamente do que ele ia libertar, talvez pensavam que era um líder político. Então, Jesus, ele vai começar uma nova etapa da sua revelação. E essa etapa começa justamente com a pergunta que nós propomos aqui para refletir. Por que Jesus tinha que sofrer dessa maneira? Ele não poderia ter evitado? De que maneira? Da que ele acabou de dizer, Ele diz aqui, a partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém, sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Ninguém prestou muita atenção nessa última coisa que Jesus disse, ressurgir ao terceiro dia. Todo mundo ficou impressionado com o que ele disse antes, O sofrimento. Ele teria que subir a Jerusalém
ele teria que sofrer muito de parte dos anciãos e dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, ou seja, os líderes de Israel, aqueles que deveriam acolhê-lo como Messias, vão ser aqueles que lhe vão causar sofrimento. Como assim? Era justamente as pessoas que eram especialistas na Sagrada Escritura, as pessoas que estavam à frente do povo de Israel enquanto liderança religiosa, o sumo sacerdote, que estava assessorado, guiado, acompanhado diretamente pelo Sinédrio, que era o principal conselho de Israel, que regia Israel, unindo o poder religioso com o poder político, né? E os anciãos, que eram os grandes terratenentes, aqueles que tinham terras e muito poder, e que acabavam influindo também na vida religiosa de Israel. Existia muita confluência entre a parte política e a parte religiosa. Pois eram esses que iam perseguir a Jesus. Então os discípulos estavam muito confusos, né? Mas antes de falar sobre a confusão dos discípulos, a nossa pergunta é: por que Jesus disse isso? Por que Jesus teria que sofrer? Jesus estava certamente profetizando. Essas coisas não tinham acontecido. Então, ele, logo depois que Pedro anuncia de parte do Espírito Santo, né, que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, que notícia mais gloriosa, que notícia mais espetacular, aquilo que Israel estava esperando por tantos anos, aproximadamente 800 anos, a partir das promessas messiânicas do reino, né, o reino davídico, etc. Mas se nós vamos mais atrás, né, se vamos a Moisés e a saída do povo do Egito, 1500 anos, talvez. Né? Isso aqui, coisa mais absurda. Toda essa espera chegava ao seu cume. Jesus estava aí, era ele. Então não era o momento de Jesus anunciar a sua entrada gloriosa em Jerusalém, a grande libertação do povo judeu das garras do Império Romano? E Jesus faz um anúncio de que ele vai sofrer. Pois, meus queridos, Jesus, ele nasceu para isso. Jesus nasceu para morrer. Jesus nasceu para dar a sua vida pelos nossos pecados. Ele quis isso. Junto com a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram juntos. O Filho se encarnaria para, assumindo a natureza humana, pudesse carregar sobre si os nossos pecados. E esse carregar sobre si tem que ser como as consequências do pecado. Jesus carregaria sobre si as consequências do pecado. Ele, que não era pecado, carregaria sobre si os pecados. Ele, que é a pureza infinita, eterna, a transparência absoluta, carregaria sobre si os nossos pecados. Seria carregado com a pior imundície da humanidade, de toda a humanidade, de todos os tempos. Os pecados que foram cometidos, os pecados que seriam cometidos. Misticamente, Jesus, sendo o Filho de Deus, tem as forças para carregar tudo isso sobre si. E ele nasceu para isso, ele veio ao mundo para isso, para carregar os nossos pecados, sepultá-los no sepulcro e depois vencer a morte ressurgindo. Então, esse é o caminho de Jesus. Então, quando os discípulos, quando Jesus percebeu que o Espírito Santo já tinha preparado os discípulos para esse anúncio, ele anunciou. É claro que os discípulos não iam entender. Jesus sabia que ia ser uma formação a longo prazo, né? Mas ele tinha que começar. Então ele começou. E começou assim, pá, justamente aí no momento em que Pedro estava na sua glória, no seu esplendor, o seu orgulho talvez estava lá nas estrelas, diante dos outros discípulos, e disse, ele me escolheu. Nossa, cara, aqui eu sou inspirado pelo Espírito Santo. E assim, se sentindo, Pedro pega a palavra. Então, depois que Jesus falou isso, Pedro disse, tomando-o à parte, porque Pedro
seguramente pensou no seu coração, eu não quero humilhar Jesus diante dos outros, né? Então vamos falar isso à parte com ele, né? Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não o permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Como que Pedro chegou para Jesus: Ô Jesus, que pensamentos mais depressivos são esses? Olha, como assim? Você acaba de dizer que eu fui inspirado pelo Espírito Santo, que você realmente é o Messias glorioso. Como é que agora vai vir com esses pensamentos de que vai dar tudo errado, de que as autoridades vão te mal interpretar, e vão te julgar e vão te condenar à morte? Não, 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 calma, tranquilo, nós estamos aqui, conta comigo, eu vou te ajudar. Os outros também vão te ajudar. Então, olha, melhor vamos deixar de lado esses pensamentos. Eu conheço uma psicóloga muito boa aqui que vai te ajudar a deixar de lado esse espírito de baixo astral, né? Vamos lá, vamos levantar o espírito, Jesus. Pedro, se você antes estava inspirado pelo Espírito Santo, aqui não estava, não. Acabou a tua inspiração. Acabou a tua inspiração. E então, Jesus, ele recrimina Pedro com tanta força, porque era um momento em que Pedro já não estava mais falando de parte do Espírito Santo. Pedro estava falando por conta própria. Era o seu próprio espírito que estava falando. E talvez até mesmo o espírito do mal, o demônio, percebendo a fragilidade de Pedro, também aproveitou para inspirar-lhe pensamentos que são completamente humanos. E então, Jesus tem que atuar com força para deixar claro que o seu caminho era o caminho do sofrimento e que qualquer outro pensamento era uma tentação do demônio. Qualquer outra possibilidade que lhe fosse apresentada era uma tentação do demônio, uma proposta mundana, uma proposta da nossa própria fragilidade humana, da nossa sensualidade, ou da nossa soberba, ou do nosso orgulho, que queremos sempre ensinar para Deus o que Deus deve fazer e como Deus deve atuar. Pedro dizia: Deus não o permita, Senhor, isso jamais acontecerá. Se isso jamais acontecesse com Jesus, nós jamais seríamos redimidos dos nossos pecados. Olha que tragédia tão grande. Pedro, com palavras suaves, bonitas, gostosas, que todos nós gostaríamos de ter pronunciado, estaria causando o maior desastre da humanidade depois do pecado de Adão. A nossa não redenção, o nosso abandono aos nossos próprios pecados. Então Jesus tem que responder com força: afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas dos homens. Pedro se deixou levar pelo pensamento humano, a nossa forma de pensar. Como nós faríamos se nós estivéssemos no lugar de Deus? Graças a Deus, nós não estamos no lugar de Deus. Foi Deus mesmo quem nos redimiu dos nossos pecados. Porém, resta ainda uma questão importantíssima, né? Porque, como nós colocamos na terceira pergunta, por que nós também temos que sofrer se quisermos ser discípulos de Jesus? Tudo bem que essa era a missão de Jesus. Ele veio ao mundo para isso, mas ele já nos redimiu dos nossos pecados. Nós já fomos salvos por Jesus. Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, Jesus subiu aos céus, Jesus está sentado à direita do Pai, Jesus enviou o Espírito Santo, Jesus fundou a igreja, Jesus nos deixou os sacramentos, já está tudo feito. Então, por que nós também temos que passar por isso? Disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir em pós de mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, se eu quero seguir Jesus, eu tenho que primeiro negar-me a mim mesmo e tomar a sua cruz. E acrescenta: pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas o que perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. De fato, o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se arruinar a sua vida? O que poderá dar o homem em troca da sua vida? Nossa, questões muito importantes, muito profundas que Jesus coloca aqui nesse
evangelho nesse texto. Mas vamos ao início, né? Quem quiser vir em pós de mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. É que para nós conseguirmos vencer o pecado em nós precisamos colaborar com a graça. Vou repetir, se nós queremos vencer o pecado em nós, precisamos colaborar com a graça, colaborar com Jesus, colaborar com o Espírito Santo. O primeiro ser humano, Adão e Eva, os primeiros seres humanos, nossos pais, eles não precisavam colaborar com a graça porque eles já tinham sido criados sem o pecado original, eles eram perfeitos. Então eles tinham que ser fiéis à sua consciência e pronto, a sua natureza não estava contra eles. Agora, depois do pecado, a nossa natureza está contra nós. Nós temos a semente do mal dentro de nós. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, quanto a isso, somos imagem de Deus. Está a semente de Deus dentro do nosso coração. Mas também está a semente do pecado, porque o pecado original mora em nós. Então, nós temos essa tendência ao mal, que se manifesta nos 7 pecados capitais, ou seja, 7 tendências ao mal que nós temos, né? E a ira, a luxúria, a inveja, a gula, a soberba, essas tendências nos puxam. Então, se nós não fizermos nada, nós estamos nos deixando de levar para o mal. Nós temos que lutar contra isso. Isso se chama purificação. Nós precisamos ser purificados dos nossos pecados. Então, ainda que Jesus já venceu a guerra, cada um de nós tem que vencer a sua própria batalha. Ele nos vai deixar os elementos que nos ajudam, porque ele já conseguiu esses elementos, que é a sua graça. A sua graça nos vai chegar através dos sacramentos, o cumprimento dos mandamentos, a vida de oração. E tudo isso implica sofrimento, meus queridos. Nada disso nós vamos conseguir sem sofrer, porque a nossa tendência sempre vai ser nos deixar levar pelo mal que reside dentro do nosso coração. Então, essa maldade vai se manifestar em nós de alguma maneira e nós vamos ter que dizer, não, eu não quero. Vou dar um exemplo clássico, né? Depois de um fim de semana fenomenal, curtindo a praia, um pagode, tomando uma cervejinha, passeando, saindo, tal, na segunda-feira toca o despertador às 5:30 da manhã e eu tenho que ir trabalhar. Será que a nossa tendência vai ser, yupi, eu pulo da cama com toda a minha alegria? Ou eu vou estar lá assim, Pois é, sofrimento. Eu digo não à minha preguiça e me levanto. E assim eu posso colocar qualquer outra tentação. Alguma tentação de soberba, né? Uma pessoa com quem eu estou conversando me diz uma coisa que, objetivamente falando, é uma idiotice. Eu posso humilhá-la e sair glorioso, humilhando, pisando em cima dessa pessoa. E eu opto por dizer não. Eu vou ajudá-la, mas sem humilhá-la. Como é que eu faço isso? Inspiração de Deus, né? Então, eu preciso negar-me a mim mesmo, porque o meu desejo era me deixar levar por essas tendências, né, dos meus sentimentos, das minhas paixões. Tomar a minha cruz, ou seja, aceitar que eu tenho essas dificuldades. Tomar a minha cruz é isso, aceitar. Eu tenho essas dificuldades e vou ter que lutar contra elas. Tudo bem, eu não vou ficar bravo, não vou me escandalizar, não vou gritar para o céu e a terra. Ainda tenho esses problemas, tantos anos me confessando, continuo caindo no mesmo pecado. Puxa vida, como é possível? Não me escandalizo. Eu luto. E sigo a Jesus, porque quer dizer que ele vai na frente, eu vou atrás. Eu não estou sozinho nessa luta, ele está comigo. Eu carrego a minha cruz, mas Jesus carregou a maior parte dessa cruz, morrendo ele na cruz. Então, isso que quer dizer? Negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Mas diz ainda Jesus, né? Aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Como assim? Eu quero salvar a minha vida. Como é que eu vou perdê-la?
Jesus está se referindo a quando nós colocamos a nossa vida, os nossos planos, os nossos prazeres, os nossos sonhos em primeiro lugar. Então, quando nós queremos ser felizes pela nossa própria vontade, querendo discernir nós e nós dizermos para Deus, para Jesus, né, o que é o caminho melhor para nós, então nós perdemos. Porque a nossa inteligência, desse tamanho. O que nós conseguimos ver é, desse tamanho. Deus vê o horizonte todo da nossa vida, nessa vida e na eternidade. Nós vemos pouca coisa. E nós queremos achar que já sabemos o que é melhor para nós e dizer isso para Deus e que Deus tem que atender isso, pelo amor de Deus. Nós não sabemos nada. Então, se nós insistimos em querer tomar a nossa vida nas nossas próprias mãos e dizer para Deus qual é o melhor para nós, perdemos. Fatalmente vamos sofrer as consequências. Deus é tão bom que Ele não nos vai recriminar disso e vai dizer, você quer isso? Tá bom, eu te dou. Só que isso é a nossa ruína. Está claríssima que quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. O que quer dizer isso? Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Nas tuas mãos. Você que sabe o que é melhor para mim. Ainda que eu não entenda o que você me está pedindo, eu quero fazer aquilo que você quer para mim. Eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Aí Jesus disse, deixa comigo. Você está nas melhores mãos. Eu vou realizar aquilo que você nem sequer se atreve em sonhar. Ser santo, ser santa. Confiemos em Deus, nosso Senhor. Confiemos em Jesus, o Filho de Deus que deu a sua vida por nós. Confiemos na sua Mãe Santíssima, Nossa Senhora, que Ele a confiou aos pés da cruz para que cuide de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fenomenal!